Ei, gente, seja bem-vindo ao nosso podcast Exercício na Dose Certa. Eu sou Bruno Cavalcante, esse é o nosso primeiro episódio da nossa primeira temporada e hoje nós estamos aqui para falar de um assunto super importante, a visão do médico reumatologista acerca da importância do exercício físico e como esse médico reumatologista materializa isso na sua prática clínica. E para essa nossa conversa de hoje, eu estou aqui com duas pessoas mais que especiais. A doutora Fátima Dantas, ela que é médica reumatologista, formada pela UFRN, residência reumatologia pela PUC, título de especialista em reumatologia pela Sociedade Brasileira de Reumatologia em 2001. Foi presidente em duas gestões da Sociedade de Reumatologia do Rio Grande do Norte, em 93 e 94, 2009 a 2010. Foi presidente da 20ª Jornada Brasileira em Norte-Nordeste de Reumatologia, aqui em Natal, em 2009. E é membro titular do PANLAR, desde outubro de 2006. Ainda é também atual tesoureira da Sociedade Rio Grande do Norte de Reumatologia. Doutora Fátima, muito obrigado por aceitar o nosso convite hoje. Ô, Bruno, é um prazer estar aqui. Muito importante para nós ter essa possibilidade de esclarecer a importância e o valor do exercício físico nas doenças reumáticas, porque isso é o nosso dia a dia. E a nossa segunda convidada, a doutora Tarsila Fontes, ela que também é graduada em Medicina pela Universidade do Rio Grande do Norte. Ela fez residência de Clínica Média pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Residência também em reumatologia, ela que é reumatologista pela USP, médica perita. Doutora Tarsila, muito obrigada pela sua participação, por aceitar o nosso convite. Olá, Bruno. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui informando. E que bom que a gente tem essa parceria com outros colegas da equipe multiprofissional, porque quanto mais a gente se une, melhores os resultados para os nossos pacientes. Que bom. E a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a visão do reumatologista sobre o exercício físico. A gente já sabe, né, que o exercício físico faz parte de um dos 3 pilares do tratamento, né, para o paciente reumático. Cada vez mais que a gente pesquisa mais exercício, a gente literalmente descobre que ele funciona e que ele age de maneiras que talvez até pouco tempo atrás, pensando na reumatologia, se a gente pensar em 50 anos atrás, a recomendação era repouso. 50 anos, pensando na medicina, pensando na evolução da ciência, é um estalar de dedos, né? Então, eu queria começar essa nossa conversa perguntando a vocês, assim, qual é a visão de vocês, né, sobre o exercício físico para esse paciente reumático que vocês atendem? Muito importante. O exercício físico, o tratamento medicamentoso, isoladamente, sem atividade física nas doenças reumáticas, ele tem um desempenho, ele tem um resultado muito menor. Porque a atividade física, como você bem falou, no passado era julgado como um fator maléfico para o portador de doença reumática, sabemos hoje que o paciente evolui muito melhor se ele trabalhar a articulação, se ele fortalecer os músculos, se ele tiver uma melhor mobilidade. E isso vai interferir numa melhoria do tratamento medicamentoso também, uma maior eficácia do tratamento medicamentoso. Como se ele potencializasse, né? Potencializasse o efeito. Eu costumo dizer para os meus pacientes que a gente querer tratar uma doença musculoesquelética, seja qual for, sem movimento, equivale a querer tratar um pulmão doente sem oxigênio. Então, manter uma boa massa muscular, conservar uma boa massa muscular é importante tanto nas doenças degenerativas, nas osteometabólicas, nas autoimunes. Muitos conceitos sobre repouso absoluto em doenças reumáticas já estão no passado, há pelo menos, como você falou, aí 30, 40 anos. É inadmissível hoje você ver na prática ainda colegas profissionais das diversas especialidades recomendando para pacientes com doenças musculoesqueléticas manter um repouso prolongado. Isso deveria ter ficado
muito, muito tempo lá nos papiros egípcios, nos antigos, porque o exercício ele melhora o prognóstico de qualquer doença reumatológica, seja ela autoimune inflamatória, seja ela de partes moles degenerativa. Eu tive a oportunidade em São Paulo de trabalhar na USP, no LACRE, que é um laboratório de avaliação e condicionamento em doenças reumáticas. Existem protocolos de exercícios físicos até para pacientes com miopatias, aquelas doenças autoimunes que afetam o músculo. Então, você veja que as coisas avançaram muito nesse sentido e é impensável você considerar tratar um paciente com repouso hoje em dia. O lacre é a utopia nossa, né? Porque tem reumatologista, profissional de educação física, Toda uma Isso. e equipe. eles têm como é que se diz? Uma equipe lá, tem um estudo deles com avaliação. Eles avaliaram mais de 5 mil pacientes. E, assim, é algo que é bom mencionar, fizeram um teste de esforço esses pacientes, né? E, assim, as intercorrências, por assim dizer, foram menores do que 1%. Também Relacionadas ao exercício, né? era assim, Sim. quando o paciente não podia treinar, porque ele estava com uma tendinopatia importante, não foi por conta do teste. Ou Sim. ele chegou e eles fazem um teste, tô com arritmia hoje, não vai poder fazer o teste de esforço. Ou vai investigar, né? Então, assim, a gente evoluiu de uma maneira nessa equipe, né, que vocês estavam falando, Tarsila começou comentando, de uma maneira muito importante. É tanto que a gente está aqui hoje conversando sobre isso. Mas a gente já sabe que exercício é prescrito, que antes era proscrito, não podia. É. Mas existe sim, talvez um caso ou outro que no seu dia a dia vocês avaliem, né? Eu já fiz essa pergunta a outros reumatologistas. E quando é que não pode, assim? O não pode que a gente está querendo falar aqui não é assim, você não vai poder fazer mais, ó. Mas seria bom a gente investigar, Temporariamente. ou não sei, algum Né? dano pulmonar, cardiovascular, enfim, neuropático, né? Que às vezes os pacientes dizem, não, peraí, vamos, uma Dá. semana, deixa eu receber esse exame. Entendi. Há determinados momentos, né, do desenvolvimento da doença reumática. Se o paciente está numa fase muito inflamatória, Sim. nos pacientes reumatológicos que têm um envolvimento sistêmico, como você falou. Então, o paciente está descompensado de uma artrite reumatoide ou de um lúpus eritematoso sistêmico, com comprometimento pulmonar, com comprometimento renal, naquela fase em que ele está em atividade da doença, com um comprometimento ativo inflamatório, obviamente não está recomendado um exercício muito vigoroso, mas mesmo assim ele deve fazer uma terapia Uhum. adequada para aquela ocasião. A imobilidade total, o repouso total, a não ser que ele esteja num leito de UTI, a não ser que ele esteja numa situação crítica. Mas mesmo em atividade da doença, a gente tem que adequar uma atividade mínima para aquele Um momento, esforço para aquela mínimo, ocasião, um né? esforço Um mínimo esforço para aquela mínimo, né? ocasião. Acho que a magia do treino físico é justamente a possibilidade de você titular para o momento em que aquele paciente se encontra, né? Se é um paciente que está mais crítico, numa fase mais inflamatória, você titula para um exercício mais leve, mantendo uma frequência cardíaca mais estável. E à medida que a gente consegue um controle com a parte medicamentosa, nutricional, aí sim você galgar outros desafios, né? Chegar a outras metas de tratamento. Mas o legal é essa possibilidade de você, dentro de uma equipe de cuidado, de uma linha de cuidado multiprofissional, conseguir, dentro daquela evolução da linha temporal do paciente, titular o exercício de acordo com a capacidade física de cada paciente individualmente. O que vocês falaram aí é muito interessante, é a demanda. A demanda que eu vou submeter meu paciente e a resposta que ele vai ter. Quando a gente submete a uma demanda alta, naturalmente a gente tem uma chance maior de irritar o sintoma, ou de lesionar, ou de Exatamente. agravar, né? Então nós podemos dizer que o exercício, ele hoje faz parte do tratamento, né? Assim, Sem dúvida. faz parte do Faz tratamento. parte, sim. E quando a gente pensa, já que faz parte, né? Que é algo que é como se você estudasse agravos pulmonares ou articulares específicos ou qualquer técnica, né? Que o reumatologista lança a mão para poder ajudar o paciente. A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre o exercício. Então, como é que o reumato procura esse tipo de conhecimento? E é engraçado, estava conversando com elas duas, e antes com a doutora Fátima, e a gente comentando assim que a gente também tem que saber o que não é nosso.
Porque existe ainda, principalmente na educação física e fisioterapia, até onde eu vou e até onde eu não vou, Isso. Entendo. né? Mas, por exemplo, quando a gente pensa que um dos tratamentos é a educação do paciente, eu tenho que entender a importância do tratamento medicamentoso. Se minha aluna chegar e disser, eu parei por minha conta, eu disse, não, senhora. Não, mas você é médico? Não, mas eu sei que é importante, né? Então, esse conhecimento, vocês, né, os reumatologistas, como é que a gente encontra, como é que a gente procura, como é que a gente... A pergunta mais cabível seria, como é que é esse cenário, né? Como é que é esse cenário? Bom, o paciente, quando ele chega muitas vezes para nós, doutor, eu estou querendo começar uma atividade física, até mesmo antes que a gente indique. Uhum, E eu procuro sempre orientar que dentro daquela patologia dele é possível e é necessário fazer uma atividade física orientada. Orientada por um profissional que tenha conhecimento da área reumatológica. Então, é diferente o profissional que trabalha basicamente com hipertrofia muscular, com pessoas rígidas, performance, não é? Que vão à academia para procurar uma melhoria física, diferente daquele profissional que trabalha com um paciente, com uma pessoa que tem uma patologia e que eu possa encaminhar. Então, eu procuro selecionar e orientar o meu paciente que ele procure pessoas que estão capacitadas, mais envolvidas com o portador da patologia. Mando sempre uma orientação ao profissional, dizendo para que eles fiquem inteirados do qual é o problema do paciente. É portador de osteoartrite, que compromete tais e tais segmentos, necessita realizar um trabalho muscular gradual, de forma progressiva, com um acompanhamento permanente do profissional. Então, acho que isso é muito importante. Quer seja numa atividade desenvolvida pelo fisioterapeuta, sim. Muitas vezes um paciente faz um pilates, por exemplo, mas aquele profissional, fisioterapeuta que faz o pilates, precisa ter consciência do qual é o quadro do paciente, para ele começar. Ou quando encaminham para um educador físico, que ele tenha também conhecimento nessas patologias. Entendi. Né? Isso. Na minha prática, eu costumo sempre questionar o exercício físico, independente do motivo pelo qual ele procurou a doença. Procurou a consulta, né? Então, eu costumo verificar a nutrição, como é que está o sono, os pilares de uma vida saudável, nível de hidratação, consumo de proteínas e, entre esses fatores, o estilo de vida. Então, se é uma pessoa já adaptada a fazer algum tipo de exercício, que exercício é, com que frequência esse paciente se apresenta. E na hora de a gente estabelecer um diagnóstico e fazer uma orientação, concordo com a doutora Fátima que é muito importante que a gente tenha no mercado profissionais que sejam capacitados a atender o paciente reumatológico. Porque é um perfil, como ela disse, totalmente diferente daquele paciente saudável, rígido, que vai buscar performance, hipertrofia. Isso. Então, e o mercado ainda, pelo menos aqui no nosso estado, carece de profissionais que se voltem para grupos especiais. Então, esse é um alerta que eu faço até para os profissionais que estão se formando, que estão querendo ter um diferencial no seu mercado, que conheçam o paciente específico, seja para lidar com idoso, seja para lidar com gestante, seja para lidar com paciente cardiopata, pneumopata, porque às vezes você tem dificuldade de indicar uma pessoa X. E quando a gente conhece um profissional, a gente tende a indicar aquele profissional, né? Mas uma coisa muito importante também é a questão de adequar a frequência de exercícios ao cotidiano daquela pessoa. Porque muitas vezes não basta a gente no consultório dar palestrinha. Sim. Olha, você tem que fazer musculação, porque isso 4 vezes na semana, 5, porque senão não vai dar certo, pipipipopopó. Eu trago um exemplo que marcou muito a minha vida de consultório, que foi com uma paciente empregada doméstica, que ela tem fibromialgia. Nossa. E aí a rotina dela era acordar às 4 da manhã, fazer o almoço do marido dela para colocar na marmita, porque ele passava o dia fora trabalhando em obra, 3 filhos para mandar para a escola de 7 da manhã, para ela sair de casa, pegar uma condução para chegar na casa da patroa, fazer todo o trabalho dela, voltar para casa no horário e aí
Como é que eu vou mandar uma paciente Uma dessa? maratona por dia. Uma maratona Ela já por fazia. dia. Já fazia. Então, é muito importante a gente conhecer o cotidiano daquela pessoa, porque eu preciso também adequar o que ela pode fazer. E nós pactuamos, na época, eu me lembro demais, que eu disse, você vai para o seu trabalho como a de ônibus. Da parada que você desce até o seu emprego, quanto tempo de caminhada que você faz? Eu caminho mais 5 minutos. E se você descer 1 ou 2 paradas antes, você caminha quanto? Eu acho que eu caminho uns 30 minutos ou 20, que seja. Então, vamos fazer o seguinte, você vai de roupa de exercício, vai calçar um tênis, vai sair um pouquinho mais cedo e vai fazer exercício no trajeto do ponto de ônibus para o seu emprego. E na volta vai fazer o mesmo. Eu tenho aí 20 minutos de ida, 20 de volta, 40 minutos. Minutos diários. Hoje, ela faz exercício 5 vezes por semana e ficou tão satisfeita com os resultados que no fim de semana ela faz treino funcional na praia. Então, esse foi um caso muito emblemático para mim, porque, claro que a gente quer oferecer o melhor para o paciente, mas às vezes o melhor não é o que é possível para aquela pessoa dentro do contexto. Então, vale muito a pena a gente ouvir o paciente. Claro, eu sei o que o consenso diz de treino de força tantas vezes por semana, a gente busca essa informação de quanto seria o adequado, o ideal, mas oferecer o que é ideal, mas também entender o que é possível para aquela pessoa, para que ela se sinta acolhida no processo de mudança dela. Senão ela não vai fazer. Se não, caso contrário, ela nunca chega no ideal, né? Nunca vai chegar e vai ficar frustrada. Entende? Escutar Tarsila com esse comentário me lembra, e é engraçado, né? Existe um estudo que eles propõem exatamente isso, que é um estudo pessoal do Lacre, por coincidência. Do Lacre também. Lacre é fantástico. Que eles pedem para a gente conhecer 3 domínios do paciente: transporte, lazer e trabalho. E aí, primeiro eles pegaram esse estudo deles, um estudo da Holanda, e replicaram. E aí, os resultados é o que aconteceu na sua prática clínica. A gente pergunta, por exemplo, a pessoa que tem um animal, tem um cachorrinho. Eu caminho todo dia uma vez. Você pode caminhar 2? Claro. Porque o que é engraçado, falando com um profissional de educação física que trabalha com paciente reumático, é que inicialmente realmente é aquela dose de conta-gotas. Sim. Aí chega uma hora que acontece isso que você falou. A pessoa precisa ir todo dia. Porque houve uma adaptação um pouco mais demorada e pensada. Mas, por exemplo, segunda-feira é o dia que quem não treina sábado e domingo chega com queixa comigo. Tô um pouquinho dolorida. A gente tava falando de Viviane, Pura né? verdade. Aí, por exemplo, tava nublado, não passei com um fulaninha lá. Um floquinho, cachorro. Um floquinho, né? Então, necessariamente, essas demandas é muito específica, né? De cada um. E vocês Muito falando, e eu específicas. pensando, quanto é que demora uma consulta de um reumato? Porque normalmente o paciente que chega a vocês, se for de primeira vez, me corrijam se eu estiver errado, já rodou outras especialidades, Sempre. né? Pronto, Sempre. Todos, o paciente reumático é já- de todos. Já vem, Desse jeito. às vezes, a gente usa o termo aqui, assombrado, né? Já vem com medo, Isso. porque Cheio de crenças. cheio de crenças limitantes e às vezes com muita medicação prescrita. E aí você investiga a história do paciente, e aí você examina, e ainda tem que ter um tempinho para falar um pouquinho do exercício. Então, eu imagino que é uma consulta longa. Eu costumo dizer assim, que, eu entendo quando eu escuto menos, mas ainda escuto. Meu médico pediu para caminhar 15 minutos por dia. Eu não critico mais esse colega. Porque às vezes é um colega que está no SUS e atende 80 pela manhã. E às Exato. vezes, a gente sabe, o paciente nem sempre tem acesso a um médico, fisioterapeuta, profissional de educação física, psicólogo, nutricionista. Às vezes só tem um médico. Tudo que vocês vão falar é aquilo que ele vai ter de informação sobre a educação do paciente. Sono, nutrição, exercício, né? Tudo isso. E é isso, como falou, a consulta do reumatologista é no mínimo 40 minutos a 1 hora. Quer dizer, 40 minutos é menos do que 40 minutos, não conseguimos fazer uma consulta com portador de doença Uma reumática. consulta de excelência, ela é uma consulta demorada. Demorada. Talvez um retorno, talvez, e olhe lá, né? Retorno com a E explicação olhe lá. de todos os questionamentos demora também 30 a 40 minutos, porque o paciente vem querendo respostas daqueles exames que você pediu. E essa, eu digo que, às vezes, é o pilar do tratamento e do resultado do tratamento.
Porque se o paciente ficar convencido, naquele momento da consulta, ele entender o que é a patologia dele, ficar convencido diante do que você explicou, das necessidades que ele tem, ele terá um resultado muito melhor. Agora, se for muito rapidamente, se você não tiver o poder de convencimento, de esclarecer as dúvidas dele. Ah, sim, mas doutor, eu já fiz exercício, eu piorei muito. Eu Sempre fui tem para isso, um né? Pilates. Ai, não, senhora, eu deixei, porque no Pilates eu piorei, minhas dores aumentaram. E você poder explicar a ele quais são as formas que ele deve fazer Pilates. Qual é a frequência que ele não pode iniciar uma atividade física aí. Agora eu vou fazer Pilates 3 vezes por semana, vou para um educador físico 2 dias por semana, vou caminhar 50 minutos. Nunca fez nada. Vai começar fazendo tudo isso, vai ficar cheio de dor. É normal. Então, tenta. Tudo isso é importante e faz parte do pilar básico da consulta que complementa o tratamento medicamentoso que ele vai fazer. Então, não adianta jogar remédio para o paciente sem que ele tenha entendimento do que é a doença dele, das necessidades que ele tem correlatas ao tratamento medicamentoso, né? Isso. Dependendo do subgrupo de pacientes reumáticos, eu começar com metas muito ambiciosas, eu acho que para qualquer pessoa em geral, quando a gente vai com muita sede ao pote, a gente tem pressa, né? Quem tem dor tem pressa. Sim. Quando a gente vai com muita sede, eu vou começar a fazer tudo, segunda-feira é o dia D, eu vou fazer exercício tantas vezes por semana, isso não se sustenta em longo prazo. É muito difícil, né? A real, o paciente médio, é aquele que você tem que começar com pequenas coisas. Ah, vai caminhar 10 minutos. É pouquíssimo se você pensar num paciente rígido. Mas, às vezes, aquele paciente ele precisa não de performance agora, eu quero frequência. Sim. Tem o ritual de tal hora, que é a hora que você tem uma folga na sua rotina. Caminhe 10 minutos. Não, doutora, mas não é pouco? Comece. Muitas vezes, até para o paciente com fibromialgia, que é uma área que você atua muito bem, a gente não pode chegar com metas muito ambiciosas. Elas não se sustentam. Eu tenho que começar com o que o paciente pode fazer, no ritmo que ele pode, mas claro que eu vou cobrar uma progressão. Né? A gente sabe que o exercício para qualquer pessoa, ele não deve ser nunca uma zona de conforto. Né? Ele deve sempre se desafiar. Por isso que é muito valioso um treino supervisionado. Mas como você diz, às vezes a gente encontra entraves no sentido de falta de pessoal especializado, de custo financeiro, né? Além do tratamento medicamentoso, você contratar uma pessoa de qualidade, isso tem custos. E nosso papel como médico, que às vezes é a única pessoa que o paciente consegue vir, é trazer um pouco de tudo isso, né? Medidas para controlar estresse, aprender sobre mindfulness, sobre grounding, sobre pôr o pé na areia, contato com a natureza. Tudo isso a gente tende a dar um início, especialmente para aquelas pessoas que eu realmente vejo que não vão ter condições, que seria o mundo perfeito, de ter uma equipe multiprofissional cuidando. Né? Então a gente tem que conhecer a realidade. Uhum. É engraçado vocês falando, então assim, e aí toda a vida você cita um estudo, mas eu até publiquei e marquei marquei você, marquei outras pessoas, os colegas, eu chamo colega porque é profissional da área de Sim, saúde, somos né? colegas. Melhor comunicação entre paciente e médico reumatologista tem melhor prognóstico. Com certeza. Sempre. Então é interessante e legal e bacana ver vocês. Eu acho que a chave de tudo é perguntar. Você consegue fazer isso aqui que eu estou propondo? O que é que você consegue? Né? Porque, como você falou, a gente coloca uma meta. Eu digo muito, vamos dar um exemplo, uma recomendação aqui. 30 minutos diários de Cicerópolis. Muita gente não consegue. Não. Mas está tudo bem, isso é uma meta. Eu quero alcançar. E para alcançar, eu preciso dar o primeiro passo. Exatamente. Né? Estimular o paciente não tem problema. A senhora vai começar fazendo 10 minutos, depois vai fazer 15 e a senhora vai conseguir. Né? Então, esse estímulo ao paciente, muito bem, eu sempre faço. Perceber que o paciente, uma paciente tem sobrepeso, é muito maléfico, o sobrepeso terrível para os portadores de doença reumática, tanto nas osteoartrites de joelho, de coxo femoral, nas sobrecargas para o pé. Sobrecarga, material inflamatório toda hora, né? O tecido gorduroso é um tecido inflamatório, então já junta com a inflamação que ele tem da doença e aquela de base, e ele fica mais inflamado.
Então, dizer, tem que perder peso sim, mas não vai perder 20 quilos de repente. Não, e quando ela volta, doutor, eu perdi só 3 quilos. Que bom, Tá maravilha, ótimo, né? muito bem. Perdeu 3 quilos, esse é o início. Então, é um estímulo. A nossa função, enquanto profissionais da saúde, também é essa, acolher o paciente, estimular o paciente nos pequenos ganhos e orientar que cada passo que ele dá é Essencial, benéfico para a importante, saúde e é né? essencial. Cada progresso que ele tem, ele está anos-luz do que ele estava Exato. na imobilidade, na dor, né? Naquele ciclo de eu tenho dor, eu não vou me mexer. Quando eu preciso me mexer, eu sinto mais dor, aí eu fico mais quieto, porque é instintivo. Quando você Sim. tem dor, você tende a assumir uma posição, né? Fetal, Mais retraída, né? fetal. Você tende a proteger suas articulações, explicar para o paciente o quanto isso é prejudicial. E mesmo nas pequenas vitórias, ele está avançando aí muito mais do que se estivesse naquela areia movediça, naquele lugar de sofrimento, de dor. Então, existem 2 caminhos. Você continuar como está e não ter data para acabar esse sofrimento de dor, de imobilidade, de perda de função. E existe o caminho em que vai ocorrer um processo que não vai ser indolor, que realmente a gente tem que colocar a realidade, começar a fazer exercício incomoda, mas que existe uma perspectiva em médio prazo de que aquilo ali... E você não vai sentir a melhora na segunda-feira, dia 30, às 3 da tarde. Você um dia vai subir um lance de escada e vai dizer, deixa eu nem fiquei cansada, ó. É muito legal, né? É Liz? muito bacana quando o paciente se dá conta. Aquela calça jeans que não dava certo, que não cabia, eu vou aqui provar. Mudar o contorno corporal, Sim. né? É muito E gratificante. possível, né? É preciso que a possível. gente fale aqui que é possível, né? É perfeitamente possível, não importa quanto tempo isso dure. Mas a gente tem que trazer expectativas realistas. Eu vou dizer para o meu paciente, eu não tenho como resolver a sua dor de 10 anos em uma semana. Eu tenho como resolver uma dor de dente há 3 dias, em uma semana, sim. Mas doenças crônicas, tratamentos prolongados. E nós, reumatologistas, lidamos com doenças crônicas. Essencialmente. Né? Essencialmente, doenças crônicas. E o resultado chega quando você menos espera. Você não vai ter a data para ficar bom. Não. Você vai olhar para trás e dizer, nossa, olha aqui, não cansei, não senti dor fazendo isso, consegui fazer uma viagem sem morrer de dor no joelho, caminhei, subi ladeira, desci, tá tudo em paz. Isso é muito legal, quando ele mesmo se dá conta do progresso que ele chegou. Eu lembrei aqui de Dona Beth. Dona Beth ainda comigo muito tempo, ela era paciente do Dr. Matheus. Sim. E ela disse, eu tinha uma novidade. Eu fui pra praia brincar com o Pedro, que é o neto, que já deve estar um rapaz. E aquelas ondinhas que batiam na minha perna nem me incomodaram mais. Olha aí. Porque, olha a Isso percepção é ouro. dela, né? É. E eu escutando vocês falando, é interessante que a gente precisa também falar ao paciente que, ó, pode ser que a dor irrite. Obrigatoriamente vai irritar. Não, mas é uma possibilidade bem real. É. Né? E ouvindo vocês, eu acho que fica mais claro ainda que o paciente é o principal agente de mudança. Uma vez eu conversei com a doutora Fátima, ela indicou um paciente e não deu certo. Ela fez, Bruno, eu não esqueço nunca o áudio. Quando o paciente não tem a consciência de que ele é o principal agente, a gente espera. E conscientiza, porque tudo que vocês falaram, eu fiquei só escutando esse caramba, isso tudo é a educação do paciente. A educação, que é muito importante. Eu diria que é o primeiro ponto, é você educar. Olha, sua condição é essa, seu prognóstico tratando é esse, não tratando é aquele. Você tem uma opção. Você tem opções. Aqui a gente não está impondo nada. O tratamento não é impositivo. A gente fala muito hoje em decisões compartilhadas. Sim. Médico-paciente. Eu ofereço o que há dentro da melhor evidência, respeitando as preferências de cada paciente, e ele vai tomar a decisão dele. Uma vez que você concorde com esse tratamento, vamos montar um plano de ação. Plano de ação. Plano de ação conjunto. Conjunto, Eu digo a eles, né? é. O médico não trata sozinho, desculpe, tá? É claro, não. O médico não trata sozinho, eu procuro muito dizer. Cabe a nós fazer um diagnóstico correto, oferecer as melhor terapêuticas, evidência. a melhor evidência, Faço as a minha parte e terapêuticas aponto, ó, atuais. aqui, ó, aqui, Agora, O caminho é esse. Vamos nos juntar para que o senhor, que é a pessoa mais interessada, eu também sou. Sim. Para mim, cada paciente que melhora, para mim é uma vitória. Mas a vitória, sem dúvida, é muito maior para o paciente que ficou livre da dor. Mas para isso ele tem que colaborar com o tratamento. Ele tem que entender e colaborar com o tratamento. E essa transparência de dizer ao paciente que todos nós
temos dificuldade. Todas as doenças da reumatologia são, a maioria delas, podemos dizer todas, de caráter crônico. Muitas hoje, felizmente, controláveis pelo arsenal terapêutico que A dispomos. evolução que teve, né? Mas Mudou muita coisa. mudou muito. Mas isso sem a parceria do paciente. E sem o papel ativo dele, né? comprometimento do paciente. Porque às vezes o paciente ele não A quer gente se não tratar, consegue. ele quer ser tratado. É aquele verdade. paciente passivo. Ele quer receber o Então. remédio, ele quer ir para É. fisioterapia. E, não, eu faço fisioterapia há 10 anos. Algo está errado. Não pode. Mas tem, não tem, doutora Tem, Fátima? Então, aquele paciente que diz, A não, senhora doutora, me eu dê tenho mais dor. guia, eu quero mais tratamento físico. Ele não quer tratar, ele quer ser tratado. Ele quer que alguém mexa nas articulações dele, ele quer que alguém ponha o gelinho, faça um TENS, mas ele não tem papel ativo no tratamento. Digo, gente, não existe você fazer Não. fisioterapia há 10 anos. Algo está muito errado aí. Por Que quê? fisioterapia é essa, né? Que Porque fisioterapia está existem sendo vários- feita? E outra, entender que quando a gente prescreve a fisioterapia, eu tenho inicialmente uma finalidade de analgesia, tirar Pra um pouco depois da recuperar a dor função, e né? dar um start no processo reabilitatório que deve ser dada continuidade, idealmente, com um programa de exercício físico. Então, isso é que você precisa educar o paciente. Porque eu já atendi pacientes que vieram à primeira consulta, fibromialgia. Tenho vários exemplos. Deu 2, 3 meses, voltou. Tá doendo do mesmo jeito, pipipi. E eu, medicação, né, orientação, olha, exercício, como é que tá a sua rotina, como é que tá o seu semestre, que lacunas você pode encontrar, tá doendo. Voltou a terceira vez, tá doendo. Disse, você vai voltar quantas vezes aqui para reclamar? Tem hora que tem que dar um choque, né? Tem que dar um choque de realidade, porque assim, eu estou fazendo a minha parte, mas e você? Isso aqui é uma aliança, é um casamento, né? Médico-paciente. Em doenças crônicas, você tem um relacionamento com o seu profissional, seja com o fisioterapeuta, seja com o profissional da educação física, é um relacionamento que tem deveres e direitos, tem ônus, tem bônus, tem troca, tem transferência, tem Sim. contra-transferência, mas o que você está fazendo? Você vai voltar aqui quantas vezes só para reclamar? Aí, Então, infelizmente, às vezes a gente tem que dar essa chamada, claro, com respeito, Sim, com e jeito. tentar identificar o que está errado. O semestre está pesado. Eu estou em conflito com minha família. É algo... Beleza. Mas até quando você vai esperar o momento ideal? E se nunca chegar? Se E nunca a sua chegar? vida for essa, que provavelmente seja. às Então, vezes, se o né? entorno não muda, quem tem que mudar é você. E muitos pacientes reumatológicos, principalmente com fibro, eu percebo, existe um padrão comportamental nessas pessoas. Elas absorvem muito dos outros, elas têm muita dificuldade de delegar função, de dizer não, eu só vou até aqui, a partir daqui não é minha ingerência. E nisso, elas se sobrecarregam muitas vezes de Absorvendo. problemas que nem são delas. E anulam Verdade. suas vidas. Isso é muito característico no Muito. paciente com fibro, né, doutora Fábio? Eu tenho certeza que você também vê isso na sua prática. E às vezes você tem que fazer uma psicoterapia mesmo com aquele paciente dentro do que a gente tem de conhecimento, claro, não Outro vai ser. nicho na consulta reumatológica. O segmento Às vezes, Com psicológico. certeza, É uma isso aí eu não tenho nem terapia. dúvida. Porque Entende? eu enfrento, não é que eu enfrento, eu percebo isso diariamente com meus A alunos gente e tem alunas. que ser um pouco de tudo. De tudo. É. Então, às vezes a gente precisa dar essa chamada para que o paciente entenda que ele é ativo no tratamento dele. Ele não pode encarar a coisa como passividade, venha a nós o vosso reino, venha fisioterapeuta, venha remédio e eu vou ficar aqui de boa esperando as coisas melhorarem. Que a Infelizmente. pessoa mais interessada em ficar bem é ele. Ele Só tem que ele entender sabe a isso, dor que ele né? sente de manhã, a dificuldade de dormir porque não tem posição, as dificuldades na vida social, de interagir, de não comparecer a um evento familiar porque está com dor, na vida afetiva, o Sim. relacionamento interpessoal, todas essas coisas. Então, a gente tem que trazer isso para a mesa, muitas vezes. Qual é a dor que você sente de não segurar o seu neto no colo? Eu ouvindo vocês, assim, a gente pensa em educação do paciente, a gente pensa, isso aqui é um fato, tá? Não é uma opinião de Bruno. Nenhuma terapia passiva ganha da ativa, ainda. Até hoje, Até hoje, não. Não. Então, se você que está assistindo a gente, ouvindo, o exercício físico, vou abrir um aspas aqui para fibro, é o tratamento de carro-chefe. Não estou dizendo que não é para tomar medicação, por Sim. favor, né? Mas é o tratamento carro-chefe. E aí, assim, a gente
se depara com as reumatologistas falando, ó, eu falo, eu peço. E é interessante, tem pessoas que têm um perfil de terapia passiva. Eu tenho alunas e alunos que preferem que a dor chegue ao limite de não aguentar para ir para uma fisioterapia de partes moles, de analgesia, que funciona, mas daqui a 15 dias ela vai voltar. E às vezes o colega físio mesmo, ele fala, ó, faça esse movimento. Aí a pessoa opta em não fazer. Mas é uma responsabilidade de cada um, né? É responsabilidade. Em escolher o tratamento que você está literalmente prescrevendo. Ó, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. E aí ele escolhe, ou ela, Claro. né? Tá, eu vou, eu não vou. Quando Tarsila, teve uma hora que ela falou, mudou muito. Às vezes eu publico nas redes sociais vídeo, enfim, eu não gosto de explorar muito isso, porque às vezes tem gente que gosta, gente que não gosta. E tem gente que diz, e essa pessoa tem doença reumática? Porque tem um estereótipo, não tem? Assim, Tem. daquela pessoa que tem ainda, ainda. por mais que se procure esclarecer É. que o portador de doença reumática não é idoso somente, Isso, perfeito. que não né? é uma pessoa Deformada. Que manca, deformada. digamos, que não tem uma marcha totalmente apropriada, ou que, né? Mas ainda pensam que o paciente reumático é um estereotipo. Eu me da- Idoso, deformado e é, limitado. E limitado. sofrido. Essa mulher tem fibromialgia, essa mulher tem espondiloartrite, que às vezes eu coloco tratamento para espondiloartrite, aí passa uma aluna fazendo vários exercícios. Aí sempre pergunto, tem, mas ela enfrenta, né? Uma das coisas que eu me deparei recentemente, né, que a gente tava terminando a coleta da dissertação com fibro. Aí a pessoa chegava aí uma dor de 0 a 10, a pessoa marcava 9. Eu olhava assim, caramba, a pessoa veio. 8, né? As pessoas só apertavam minha mão depois do terceiro ou quarto encontro. Eu já sabia que aquilo ali dói. Dói. E é interessante, outro dia eu li um comentário dizendo assim, vocês estão falando aí sobre fibromialgia, ninguém tem fibromialgia. É verdade, eu não tenho, nem vocês têm. A gente não sente a dor, mas a gente entende. Entende? A gente sabe o que acontece, né, com o paciente, né? Que, assim, eu acho que a pessoa estava um pouco chateada. Vocês estão falando, você não sabe como é, não. Mas a gente, como médico, não precisa fazer uma quimioterapia para entender o que ela causa na pessoa, por exemplo. Então, esse é um exato. pensamento muito simplista Né? de alguém que fala isso, né? Eu não preciso fazer um tratamento de câncer para entender o que é um câncer, o quão devastador pode ser. Né? O que a gente tem é um conhecimento científico, né? Vivências. Do dia a dia, de relato, de manejo do Relatos, paciente. sem E de- você vai construindo a sua visão da doença com Sim, base nas suas sim. experiências e na sua capacitação profissional para isso, né? Mas é aquela coisa, muitas vezes o paciente ele não quer se tratar, ele quer ser tratado. Essa é a grande dificuldade, às vezes, no tratamento dos pacientes que eu encontro, é o maior entrave. É aquele paciente que ele acha que ele não precisa fazer nada além de tomar o remédio. Entendi. A gente podia mencionar, talvez, que um dos entraves, a gente estava comentando isso, né? Ou lacuna dessa formação do reumato seria o exercício físico. Quando eu falo, naturalmente vocês buscam esse conhecimento em algum canto, Sim. né? Eu estava até comentando antes que sempre vejo a atualização e a busca contínua de conhecimento, né? Mas a pergunta que eu queria fazer, aonde eu encontro, né, isso? Uhum. Porque eu imagino as inúmeras e centenas de demandas distintas que um reumatologista tem. Porque eu estava... quando eu comecei a trabalhar com doença reumática, tinha gente que me perguntava certas patologias que eu disse, não, peraí que eu não conheço. Vou atrás. Eu não É. conheço. Eu lembro como se fosse hoje. Uma aluna disse, eu tenho síndrome de Sjögren. Juro, eu falo isso... Que danado é isso. Essa Eu pensei que se escrevia com J. Juro, aí eu fui pesquisar, era um médico sueco que descobria um tipo de artrite, mas eu não sabia, né? Então eu penso, o reumatologista precisa dar conta de muita coisa, e ainda inventaram esse negócio agora de exercício, que ele tem também que saber, né? Que Como é que não vocês entra na veem nossa isso, formação, né? né? A gente, na residência, a gente não tem uma formação sobre prescrição de exercícios. A gente tem, por exemplo, eu tive essa experiência no Lacre, são coisas pontuais que a gente acaba fazendo. E na minha busca, pelo menos prática, eu costumo pesquisar na interdisciplinaridade mesmo,
buscando autoridades de outras áreas, como profissionais de educação física que atuam no tema. Hoje, com a internet, você consegue ampliar o seu conhecimento, entrar em contato com um pesquisador na França, por exemplo, e você consultar a bibliografia. Hoje é muito mais fácil você ter esse acesso. Né? Estudos envolvendo multicentros, com profissionais de várias áreas. Então, é dessa forma que a gente, pelo menos, acredito, doutora Fátima, também a gente consegue explorar esse tema de uma forma... Claro, ninguém aqui tem pretensão de tomar o lugar do profissional e prescrever um exercício. Mas é o que a gente estava falando, eu preciso te entender. Mas eu preciso entender e, pelo menos, direcionar de uma forma que aquele paciente possa dar continuidade com um especialista na área, idealmente. A gente sabe que nem sempre é possível. E manejar da maneira que é possível para ele. Tem hora, né, Tarsila, que o paciente só tem você, e agora? Eu costumo dizer assim, o paciente só tem um médico. Seja lá qual for a especialidade. Ele vai, qualquer um, acho difícil uma especialidade que exercício não melhore. O paciente do SUS. É muito difícil. É difícil. E agora, pronto, vamos lançar isso aqui. O médico vai ter que ser o profissional de educação física também. E aí, quando eu falo isso, muita gente se espanta. Eu não estou dizendo que eu vou prescrever uma medicação e vice-versa, você no exercício. Mas, quer dizer, você precisa fazer. Ter conhecimento de que a medicação é importante no tratamento, como o médico tem que ter conhecimento que o exercício é importante no tratamento. Então, eu acho que passa muito o interesse, onde buscar, o interesse daquele profissional sempre e a valorização de que o movimento é importante nas nossas doenças. Eu sou de uma geração anterior à Tarsila e na minha época existia, eu fiz residência no Rio, a BBR, que era de fisioterapia, de reabilitação. E eu fiz um curso de especialização noturno na BBR, porque eu achava já que era importante, concomitante com a residência à noite, era 3 vezes por semana. Eu fiz uma especialização de 1 ano, e eles trabalhavam muito com reabilitação, exercício físico no portador de doença reumática, no portador de problemas ortopédicos, mas ali foi um primeiro nicho que eu tive para correlato à minha residência, ver algo mais quanto à movimentação terapêutica do paciente, né? Muito importante. E, a partir daí, eu sempre fui interessada. Hoje, a gente busca, como Tarsila disse, hoje está muito fácil. A gente só não se atualiza se não quiser, porque não precisa mais viajar tanto para se atualizar. Não é a viagem através da internet. Nem se deslocar. Em casa, põe um computador. Em casa, você bota e encontra o que você quer. Se disponibilizar a ler e ver os novos trabalhos. E, cada vez mais, a gente sabe que isso é importante. Claro que todos os profissionais não são iguais, vai ter o profissional que acha que a medicação é só isso o mais importante, mas esse entendimento dos profissionais, que na hora que ele entender e que ele for convencido disso, né? Ele vai poder ter um poder de convencimento maior para o paciente, porque você só transmite melhor aquilo que você acredita, né? Então, você tem que acreditar no que você está falando para o paciente, de que aquilo é importante e que vai ter um valor na melhora dele, na consolidação do tratamento. Na consolidação do tratamento, né? E cada vez mais eu me lembro de uma frase que diz assim, o médico que só sabe medicina de nada sabe. Né? E hoje você não é um médico completo se você só souber medicina. Como talvez você não seja um profissional da educação física completo se você só souber isso. Sim. Você precisa ter noções... Da fisiopatologia e doença reumática, eu nunca imaginei que ia fazer isso na minha vida. Você tem que ter uma percepção muito ampla de mundo, do que é o convívio social, a cultura daquele paciente, aprender técnicas de persuasão, oratória, convencer o paciente. Você tem que encantar o paciente na sua avaliação, seja uma avaliação médica, seja uma avaliação com um profissional da educação física, seja um fisioterapeuta. Você precisa gerar conexão com aquele paciente. E isso envolve um conhecimento muito amplo de muita coisa, de psicologia, de filosofia, mas principalmente de conseguir captar esse paciente, gerar conexão e traçar alianças com ele, que o tratamento vai ser sempre muito mais eficiente. Pensando nessa lacuna, né, do exercício, aqui no Rio Grande do Norte a gente tem a facilidade porque a sociedade, né, do Rio Grande do Norte em reumatologia reconhece isso. Sim. Né, a gente sempre tenta se aproximar, estreitar os laços. Nossa sociedade é muito aberta
a interdisciplinaridade. A gente não entende que a gente atua sozinho de forma Seja nenhuma. uma fala que às vezes eu falo, outra é um Sempre. colega, né? E Sempre. isso é essencial, né? Porque um dos questionamentos que eu faço e eu queria que vocês mencionassem a opinião, a dificuldade que esse paciente tem de aderir. Aí eu falo aderir, do tratamento a gente pode falar de exercício, mas o tratamento, né? Eu sempre falo assim que, qual é a primeira pergunta que você faz, Bruno? O exercício que a pessoa prefere. O que você gosta de Gosta de Eu fazer? digo muito, ó, quem trabalha com doença reumática e exercício físico não pode ter modalidade de estimação. Não. Naturalmente, se a doutora fala assim, olha, eu preciso que esse paciente fortaleça musculatura estabilizadora do quadril porque ela tem uma osteoartrite importante. Tá, ele tem que fazer treino resistido. Mas antes disso, será que essa pessoa, qual foi a experiência que essa pessoa teve com o exercício resistido? Né? Para eu, a partir daí, criar uma estratégia. Né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre... Eu acho que talvez tenha até... Vocês tinham na cabeça, assim, um perfil de paciente. Esse aqui vai aderir, esse aqui eu vou ter mais trabalho, eu vou ter que investir mais aqui alguns minutos na consulta. Porque há uma resistência do paciente das mais diferentes formas. Então, ele resiste, primeiro, dizendo o deslocamento é difícil, o custo financeiro para que eu realize isso, doutor, eu não tenho condição. Já pago isso, já pago isso, já pago isso. Não tenho condição de somar mais essa outra atividade. Então, eu volto àquele ponto, que vai muito do poder de convencimento do médico em explicar de forma que o paciente entenda que aquilo é benefício para ele. E que vamos ter que encontrar formas, se ele não tiver condição financeira, existem. Não com a qualidade total, vamos dizer, de direcionamento, mas existe algum lugar público que possa ter alguma coisa que ele inicie fazendo aquilo. E o que você falou de aderência do paciente é o que ele gosta. Adesão, né? Ninguém adere ao que não gosta. É fato. Eu sou uma pessoa adepta à atividade física da minha vida inteira, sim. Mas o que é que eu gosto? Eu não gosto de exercício na água. Então, não adiantava você dizer, doutora Fátima, você vai fazer uma hidroterapia e pronto, só tem isso para você. É o que vai lhe adiantar. Ai, ia ser muito difícil. Depois eu vou ficar dolorida e tá tudo certo. Não é? Então, gosta de água? Não. Então, doutora, mas disseram que era para eu fazer. Não, então a senhora não vai fazer. A senhora não gosta de água. Então, vamos encontrar outra coisa. Então, a adesão é diretamente proporcional ao que a pessoa gosta de fazer. Gosta, e a gente consegue, sempre encontra uma forma de aderir. E de fazer o paciente entender, explicar de forma que ele entenda o benefício que aquela atividade vai fazer. Não é? E que muitas vezes isso diminui até a quantidade de analgésicos que ele usa, né? Sim. Às vezes tem que colocar na ponta do lápis o quanto ele está gastando. Eu já fiz isso com o paciente. Vamos fazer também. um cálculozinho aqui rápido? Eu já atendi um paciente obeso com dor lombar crônica, risotomia, nada resolvia. Ele fazia uso de 9 medicamentos para dor. Nossa. De todo tipo, para dor nociceptiva, anti-inflamatório, analgésico, opioide fraco, morfina, o que você imaginar, PET. E aí você olha assim, vamos ver aqui quanto você está gastando por mês. Quanto é a mensalidade de uma academia? Perto da sua casa, X. E a gente vai trazendo esse dado de realidade, porque a rigor mesmo, a nossa sociedade, claro, isso eu estou falando em linhas muito gerais. Gerais, sim. Eles não se incomodam em pagar bens, mas acham ruim pagar serviços. É verdade, total, concordo. Então, fazer uma sessão de fisioterapia, muitas vezes, para fazer uma liberação miofascial ou um pacote de 3, 4, é muito caro. Mas ir para a festa lá em Pirangi, em janeiro... A roupa... É open bar. Ainda tem a roupa, ainda tem o cabelo, ainda tem a maquiagem, que muitas fazem. É o show, é a hospedagem. Isso aí não é caro. É um salário mínimo bem facinho. É uma bolsa de grife, é um bem material. A verdade é que as pessoas não estão dispostas muito a pagar até consulta médica. Sim. Né? A serviços. Então, isso que a doutora Fátima falou, né? Que é o confronto entre o que é ideal. Eu sei que Pilates é padrão ouro para dor lombar crônica. Certo, mas eu não tenho Pilates próximo, eu moro no interior. Vamos fazer o que é possível. Você pode caminhar.
na sua cidade, no Isso. seu interior, tem uma pracinha com aqueles aparelhos de academia pública. Vamos começar pra por lá, ali. Vamos pro público. Porque isso vai trazendo o resultado, vai trazendo o gosto do paciente por fazer mais. Se ele estabelece uma aliança de confiança com o profissional e ele se dedica a fazer o que a gente orienta num primeiro momento, é o próprio resultado dele que vai retroalimentar a vontade dele ficar melhor. Então, a primeira consulta, a primeira orientação, ela é muito fundamental para você gerar essa conexão com o paciente. Se você não faz isso, você não tem resultado. Então, muitas vezes a gente não vai conseguir. O que é o primeiro lugar para tratar tal doença é esse. Mas eu consigo fazer o terceiro lugar. Vamos lá, né? Vamos fazer É. o terceiro lugar? Que talvez a gente consiga um resultado de primeiro lugar. O que não dá é para continuar na mesma... O que não dá, o Poça paciente de lama. sair de lá sem uma, digamos assim, sem um plano. Sem um plano, verdade. sem uma Tratamento. estratégia. Não. É isso. Ah, daí. eu tenho consciência, enquanto reumatologista, que não é o melhor, mas o que é o melhor? Será que o melhor não é o que é exequível? Não é o que dá para Claro, fazer? É o que dá para fazer. Não é verdade? que É dá o melhor pra que eu fazer. consigo Essa fazer, né? é a minha filosofia, assim, sabe? Vamos fazer o que for possível para você nesse seu momento de vida, do jeito que você vive, com as suas relações profissionais, pessoais. Talvez num outro momento o cenário mude, você passe a ter mais tempo na sua agenda, a gente pode ir trazendo outros desafios para você. Mas nunca chegar de mãos vazias, sem uma proposta de movimento. Sim. Porque nada em reumato se resolve sem movimento. Eu fico pensando, talvez, numa dificuldade que seja também, não sei, a gente montar essa equipe multidisciplinar, né? E aí, Sim. a gente pode trazer por exercício. E eu estava até comentando, eu tenho alunas e vocês pacientes em comum, né? Tanto de forma presencial, né? Doutora Fátima, eu tenho, chamo Lourdinha, né? Que é Dona Maria Dona de Lourdes, Lourdinha. né? E Dona Olívia. E Tarsila, eu tenho doutora Ana Celsa, que é recente. E André, que engraçado, André, porque André, a gente estava conversando ali, ela disse, e aí, Bruno, como é que tá, André? Eu disse, tá indo. E é uma orientação online. Né? E eu tô falando isso de verdade, faz 13 meses exatamente que eu trabalho de forma online. Eu entendi que depois de quase um ano, mês passado, tem um perfil de paciente que dá. Tem outros que tem. Tem outros que, infelizmente, tem que ser presencial, Até e pra especializado consulta e médica personalizado. também. Naturalmente, vocês conseguem atender alguém de forma online, Sim, mas tem Naturalmente, alguns tem que não dá outros- certo online. né? Então, existe esse Perfeitamente. perfil. Então, pensando nisso, tem essa dificuldade da gente montar, mas eu estou falando por mim, porque a gente conversa. Então, quando eu tenho acesso ao reumato, né, de chegar e dizer, teve um dia que eu mandei uns 2 podcasts para a doutora Fátima, aí foi quando ela fez, fique 2 tranquilo. podcasts. Foi. né? Foi. Fique tranquilo, Bruno, que esse aqui a gente vai ter que esperar, mas essa aqui a gente pode fazer essa estratégia. Então, tem essa dificuldade dessa equipe, mas quando a gente consegue, profissional de educação física, médico reumatologista e outras também, eu pelo menos percebo que fica mais. A gente tem uma chance maior de resultado, de sucesso, digamos assim, se é que a gente pode falar, né? Sucesso Com mesmo. certeza. É sobre ser bem sucedido Sei. no tratamento. Né? Então, comunicação médico-paciente, comunicação médico-equipe multiprofissional, feedbacks de um lado de um outro. Do outro. Eu encaminho o paciente para você, você me diz o que você viu na sua avaliação, o que a gente pode fazer em conjunto para melhorar. Isso com o profissional da educação física, com o nutricionista, com o fisioterapeuta, enfim, com toda a equipe. E essa aliança, né? Mas os entraves que eu vejo se dão principalmente nessa questão de custos, que para muita gente, financeira, infelizmente, isso é ainda um fato, né, proibitivo. gente? É uma barreira Não também. adianta dizer que não é. É Né? uma barreira, Porque sim. bons profissionais custam valores que sejam justos para eles, para a formação, para a competência, para a expertise. É muito justo que um profissional seja bem remunerado. Né? Isso aí para qualquer área, seja da Qualquer saúde, área. qualquer uma. Então, a gente tem que ver assim, custa caro, mas existe uma diferença entre preço e valor. Existe uma diferença que a gente precisa aprender e incorporar. Preço é o custo financeiro de alguma coisa. Esse copo custa R$50. Se eu posso pagar ou não é outra história. Tudo bem, mas qual o valor que aquele serviço, aquele profissional vai trazer para a minha vida? Então, infelizmente, a gente lida com pessoas de todo tipo na Sim, nossa vida. Sim. E eu já tive
acompanhante de paciente que foi falar sobre custo de consulta comigo, sobre preço. Eu vou falar aqui porque foi uma coisa muito emblemática para mim, eu acho que vale demais. Né? De uma forma passivo-agressiva, você subiu de vida, está num prédio bom, uma consulta mais cara. Eu digo, você conhece fulano de tal? Tava ele e a esposa, e ele falando, e eu plena, escutando. E ele, uma pessoa de bom poder aquisitivo. Não, mas tem hora que eu não me abalo, não. Tem hora que eu consigo manter a finesse, sabe? Digo, você conhece fulano de tal, um cabeleireiro famosíssimo da cidade? A esposa dele deu uma risadinha assim, que a esposa dele é minha paciente, a esposa e a filha. Aí ele disse, não. Digo, pois é, fulano de tal é um cabeleireiro onde a sua esposa vai, e o que ela gasta para ir para um casamento e que sai na água, custa mais do que a minha consulta. E qual o valor da sua esposa segurar a sua netinha no colo? Que é filha da sua filha, que tem artrite reumatoide e conseguiu engravidar porque a gente conseguiu controlar a doença dela. Isso tem preço para o senhor? Ou tem valor? Falou mais nada. Não tinha o que falar, né? Não tem o que falar. Então, preço é o custo financeiro. A gente paga um jantar, a gente paga um evento social, uma festa. E o valor de você estar se movimentando, vivo, ativo, autonomia, realizando seus sonhos. Não tem preço que pague. E só vai entender muitas vezes essa diferença quando você precisar. Exato. Quando você estiver numa situação crítica, limítrofe, aí você vai dizer, eu não consigo sair de um carro, eu daria qualquer coisa para me levantar de um vaso sanitário sem precisar de ajuda. Auxílio, né? Hoje de manhã eu atendi uma paciente, que é minha paciente já há 2 anos, que veio do interior, com artrite reumatoide severa, daquelas que você clinicamente já via que era artrite. Confirmamos o diagnóstico e iniciamos o tratamento. Ela veio, estava de cadeirinha de roda. E hoje ela voltou, está muito bem, tomando uma medicação específica para artrite reumatoide, um imunobiológico. E me disse que o que é gratificante é porque não são, quer dizer, tem alguns que não reconhecem muito, mas... E tem um som espontâneo, né? Espontâneos. Ela disse assim, doutora, olhe, doutora, não tem preço. É muito legal. Não tem preço que pague. Não tem preço que eu estar como eu estou. Se eu não tivesse começado esse tratamento com a senhora, doutora, eu estava em cima da cama, não era mais nem na cadeira de roda. Hoje eu venho andando com os meus pés. Eu, na minha casa, faço as coisas. Então, eu digo a meus filhos, nada me impede de vir para a doutora Fátima, como ela manda, porque eu já amenizo, vi de 6 em 6 meses agora que ela está controlada. Então, é isso. Mas tem o paciente que reconhece, ela diz, não tem preço, doutora, porque eu estou andando, eu estou fazendo minhas coisas em casa. Não tem preço. Então, quando o paciente reconhece isso, é fácil. Não é? Quando ele não quer ter nenhum custo para atingir a plenitude, para atingir o bem-estar, para atingir o controle da sua doença. Para fazer o tratamento. Para fazer o tratamento corretamente. Não tem valor para a gente você pegar um paciente em primeira consulta que adentra no seu consultório de andador e pouco tempo depois ele vem de roupa de academia. Andando suado. Sem nada. Desculpa aí que eu tô suado. Não, que eu terminar aqui eu vou treinar. E eu não quero mais aquela academia especializada de idoso que a senhora sugeriu. Eu quero ir para academia normal. Treinar como gente jovem treina. Isso não tem preço. Aí nós dizemos, isso não tem preço. Aí a gente fica assim emocionado. É mais gratificante. É muito legal. Né? Eu vejo porque nós trabalhamos em prol do paciente. Exato. A nossa maior alegria, o nosso objetivo é o máximo, não é? Infelizmente, a gente não consegue. Mas o objetivo nosso, eu acredito, em reumatologia, porque a reumatologia é uma especialidade muito cativante. Muito cativante, porque a gente lida com dor todo dia. Com pacientes, grande boa parte, mesmo. Sofrimento, pacientes jovens que estão ficando limitados. E a gente sabe que a nossa presença na vida daquele paciente, se ele nos ajudar, faz todo o diferencial no futuro dele. E quando a gente consegue isso, no futuro. Sente na pele, literalmente, né? Literalmente. Meus alunos, profissional, vida reprodutiva, tudo isso a gente tem que, sabe? É muito legal ver, assim, a pessoa realizando sonhos, indo viajar, passear, tendo filho. O tratamento bem feito, e quando é feito, precisamos falar, né? Atua em todas as camadas da vida. Sim, todas. Né? E as mais importantes. Né, em algumas até que a gente às vezes nem consegue imaginar, né? Gente, a gente está chegando ao final desse nosso episódio de hoje, né? Desse nosso bate-papo, conversa.
eu posso dizer, dessa nossa aula, né, com a doutora Fátima e a doutora Tarsila. E aí, naturalmente, fica muito mais, eu não vou dizer claro, é um reforço, né? A gente faz aqui que o exercício físico faz parte do tratamento, que a comunicação do médico, paciente, paciente, médico, que a educação do paciente, que a importância do tratamento farmacológico, todos esses pilares são essenciais. Eu queria que, se vocês puderem, uma última mensagem, digamos assim, para a gente encerrar o nosso episódio. Pronto. E a mensagem principal é essa: portador de doença reumática, ter cada vez mais consciência que o movimento é essencial para o resultado e para o sucesso do seu tratamento. E que esse movimento possa ser realizado com uma atividade física adequada ao seu quadro. Para isso, necessita que o seu médico oriente essa atividade física e encaminhe a um profissional especializado na área, sempre com a orientação do médico, do diagnóstico, do que é que o paciente tem e a condição que ele está, para que o profissional possa atuar da melhor forma. Isso. Agradeço, Bruno, a oportunidade de estar aqui conversando com você. Agradeço a doutora Fátima também, que é minha inspiração. E dizer que estamos sempre juntos. Eu digo ao meu paciente, eu nunca estou sozinho. Então, eu gosto muito de montar uma linha de cuidado. E eu digo, eu vou trazer para você o melhor que eu puder, indicar as melhores pessoas para estarem aqui com você. A gente vai traçar uma aliança, um casamento para cuidar dessa condição, e que o movimento é vida. Manter-se ativo, se movimentando com a massa muscular adequada é o segredo da longevidade. Por mais que existam hoje profissionais oferecendo milagres, com máquinas, com soroterapias, com chip de beleza, nada vai... Até máquinas que fazem o exercício pela pessoa. Eu vi alguns dispositivos numas clínicas aí na internet, mas nada substitui o movimento. É o que vai lhe trazer longevidade longe de medicamentos, mais de tempo que você conseguir, e que para isso montar uma linha de cuidado que atue nos pilares como sono, hidratação, alimentação, controle do estresse, né, controle de doenças, prevenção, promoção de saúde. A gente tem pessoas saudáveis e felizes aí por a maior quantidade de tempo possível. Eu que agradeço a participação de vocês, a nossa fala, a nossa conversa. E você que nos seguiu, que nos escutou, que nos ouviu até aqui, fique atento aos nossos próximos episódios do podcast Exercício na Dose Certa. Compartilhe com pacientes, com profissionais que trabalham na área da reumatologia. E até o próximo episódio. Aquele abraço, pessoal.